Olá, irmãos queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Passando aqui para conversar um pouco com vocês a respeito da missão da igreja. Por que a igreja existe? Você poderia me responder? Por que a igreja existe? A igreja existe com uma razão bem simples e ao mesmo tempo bem complexa. A missão da igreja pode ser resumido em dois textos. Primeiro, o texto de João, Evangelho, capítulo 3, versículos 16 e 17, onde o próprio Jesus, conversando com Nicodemos, disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no versículo 17, Jesus disse que o Filho de Deus veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa era a missão de Jesus, que de certa forma constitui a missão da igreja. Porque em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, Jesus disse que recebeu toda a autoridade no céu e na terra e ordenou à igreja que agora fosse e fizesse discípulos de todas as nações. Essa ordem, chamada de a Grande Comissão, ela se repete no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, onde Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele, porém, que não crê será condenado." Se repete também no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, quando Jesus ressuscita e aparece para os discípulos e explica para os discípulos que haveria a necessidade de que ele morresse e ressuscitasse, e que nós deveríamos compartilhar essa mensagem com o mundo inteiro. E isso se repete também no Evangelho de João, já no finalzinho do Evangelho de João, capítulo 20, capítulo 21 do Evangelho de João. Isso representa a missão da igreja. Isso representa tudo aquilo que a igreja é. A igreja é a extensão de Deus na terra, a representante de Jesus na terra. É interessante que em Hebreus capítulo 7, versículo 25, o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus vive para interceder por nós lá no céu, assentado à direita de Deus. E há uma troca de representatividade. Jesus, como nosso sumo sacerdote, o fiador da nova aliança, nos representa diante do Pai, e nós, igreja, como representantes de Jesus na terra, o representamos aqui. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 21, o apóstolo Paulo diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. A palavra da reconciliação nos tornou embaixadores em nome de Deus e nos enviou para pregar essa mensagem da reconciliação. Então é muito importante que nesses dias que antecedem a volta de Jesus, nós tenhamos uma visão clara de qual é o propósito da igreja. Por que a igreja existe? Por que eu existo nessa terra? Qual é a missão da minha vida? A missão da minha vida é compartilhar Cristo com todas as nações dessa terra. No meu caso, especificamente, é ensinar Cristo às nações. Amém? É muito importante que a gente tenha essa visão e essa clareza no nosso coração da missão da igreja. O propósito de Deus na terra não é me tornar alguém famoso ou qualquer outra coisa, mas compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo sobre a terra. Você está fazendo isso? Você está compartilhando Cristo com todas as nações? A missão da sua vida, você nasceu para compartilhar Jesus. É claro que cada um de nós vamos compartilhar de uma forma, cada um de nós vamos ensinar Jesus, pregar Jesus de uma forma diferente, de acordo com o seu ministério. O apóstolo fundando igrejas e exercendo paternidade espiritual, liderança. O profeta profetizando e levando a igreja a um mover do Espírito Santo. O evangelista impulsionando a igreja a evangelizar, né, e treinando as pessoas para isso. O pastor cuidando das pessoas ao seu redor, na igreja local, né, apacentando, cuidando dos seus problemas, alimentando os novos convertidos, os mestres ensinando, levando a igreja a uma profundidade bíblica teológica,
né? Então, cada um de nós temos uma missão nessa terra. Aliás, cada um de nós temos uma parte da missão. Mas a missão só existe uma. Qual é? Ensinar Cristo a todas as nações, obedecendo ao grande mandamento. E o que é evangelizar? Será que evangelizar é um departamento da igreja? É um dos vários ministérios da igreja? Não. Evangelizar, em primeiro lugar, é cumprir a ordem de Jesus, que disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e preguem o evangelho a toda criatura. Em segundo lugar, evangelizar é afetar a eternidade das pessoas que nós alcançamos. Porque imagine você que uma pessoa está perdida nas trevas. Essa é a condição que a Bíblia nos ensina, de que as pessoas sem Jesus estão em trevas. E você leva essas pessoas para o evangelho, para a luz. Você leva essa pessoa para o reino de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, evangelizar, em primeiro lugar, é obedecer à ordem de Jesus, ok, irmãos? Em segundo lugar, é afetar a eternidade das pessoas por meio da pregação do evangelho, por meio da ministração do amor